As telas foram criadas para ajudar a gente. As telas foram criadas para acrescentar. E elas ajudam muito, é só você ver. Provavelmente 100% de vocês não teria acesso, jamais assistiriam a aula minha se não fossem pelas telas. Então, assim, ela ajuda muito a gente. Mas a gente está vendo também que ela também pode atrapalhar bastante. As telas, com o tempo, estão criando vício nas crianças. Então, as telas, em alguns casos mais intensos, elas estão roubando o tempo das crianças, roubando o tempo nosso também. As telas estão fazendo com que a gente passe muito tempo sem interagir com ninguém, sem interagir com a família. Às vezes está a tua família ao teu redor e você está interagindo com pessoas pelas telas, pelo celular. Minha função aqui não é demonizar as telas, não é demonizar celular, tablet, essas coisas. O objetivo aqui não é esse. É ajudar você a entender melhor, como usar da melhor forma esse recurso, como usar, quanto tempo usar, o que fazer. Nada disso foi tirado da minha cabeça, nada disso eu não tenho nem capacidade para tirar todas essas conclusões que eu vou passar para vocês. Boa parte é da sociedade e eventualmente vai ter uma outra entidade ou algum outro órgão que eu me baseio, busco conhecimento. Eu sei que vocês não expõem tanto as telas, a maioria não expõe tanto as telas. Eu já fiz algumas pesquisas nos stories, eu já fiz algumas pesquisas na comunidade e a maioria não expõe, mas sempre tem alguém que expõe, certo? A gente precisa sim saber que a mínima exposição às telas pode sim ocasionar consequências, pode sim ter prejuízo de alguma forma. Porque, na verdade, a gente não sabe exatamente o como. Tela, celular, iPad, tudo é relativamente novo. Esse mundo de lidar com celular é tudo muito novo. Quase todo mundo aqui é da mesma faixa etária que eu. Quando a gente era criança, não tinha celular. Quando eu era criança, não tinha celular. Quando eu era criança, tinha celular nos filmes. A minha mãe foi ter um celular gigantesco, tijolão, eu tinha meus 12 anos. Tudo é muito novo. A nossa geração não viveu o que essa geração agora está vivendo, o que essa geração agora está passando. Essa geração aqui já nasce sabendo desbloquear um iPhone. Essa geração já nasce sabendo ligar um computador. Então é tudo muito novo. A gente não sabe exatamente quais serão as consequências a longo prazo. Mas enfim, a gente não sabe como é que vai ser daqui 30, daqui 50 anos. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz, pelo fato de a gente ter esse acesso quase ilimitado à internet, está cada vez mais claro que ela tem malefícios. Essa exposição às telas, essa exposição excessiva às telas tem malefício. Que por isso a família, os profissionais de saúde e as instituições de ensino devem se agir em conjunto no sentido de diminuir esses riscos, de orientar a melhor forma de uso para as famílias. Já se sabe alguns riscos negativos na saúde em geral, mas principalmente no sono, prejudica o sono, pode causar distúrbio de atenção, pode causar déficit de aprendizado, pode causar descontrole hormonal, porque comer assistindo às telas prejudica a regulação do hormônio da saciedade, tá? Esse hormônio da saciedade, esses hormônios, são mais de um, esses hormônios da saciedade não vão agir tão bem devido à distração da criança, a distração do adulto também. A pessoa que se alimenta na mesa, ela tende a se alimentar menos do que a pessoa que se alimenta nas telas. Por isso, tela está intimamente ligada com a obesidade. Por isso, muita gente opta, nos casos mais difíceis de introdução alimentar, muita gente opta por deixar um celular na frente da criança, enquanto a criança está lá hipnotizada olhando para o Bita, a mãe está aqui enfiando a colher na boca da criança. A criança abre a boca para a mãe parar de encher o saco, para ele poder assistir e ouvir o desenho dele. Mas aí não tem esse controle de saciedade. Pode prejudicar a regulação do humor, por exemplo, e isso está muito frequente, isso a gente vê muito nas crianças maiores, e já tem algumas menores também. A tela causa muito isolamento na criança. Ela fica jogando sozinha, ela fica assistindo sozinha. E quando chega um adulto, ela tende a ficar mais revoltada. Tenta tirar um celular na frente de uma criança de 2 anos. Tenta tirar um jogo na frente de uma criança de 5 anos. Tu vê o que acontece? Ela fica louca, ela pira. Tenta sequer chegar fazendo barulho perto de uma criança para ela parar de ouvir, que ela não consiga ouvir o desenho. Ela fica louca. Quando o adulto pede para sair da tela, então acabou, vai explodir tudo, o mundo vai cair, a criança vai se desesperar, vai chorar como se fosse batido, como se fosse apanhando. Além disso, pode causar distúrbio osteoarticular. Nós todos estamos nos tornando uma sociedade que tem o pescoço inclinado para frente, naturalmente inclinado para frente. Está havendo essa mudança, isso está comprometendo. Por quê? Porque a gente passa o tempo todo olhando para o celular, já não é mais para TV, já não é mais aquela família que se une para assistir o filme, aí todo mundo senta no sofá,
para assistir um filme, não é mais. Agora cada um tá com o seu celularzinho assim. Pode causar distúrbio na visão, botar sempre aquele olhar fixo para uma tela de luz azul. No meu caso, 2, e só hoje já foi a 5ª call que eu faço. 2 reuniões por videoconferência e 3 lives. Pode causar distúrbio na audição, pelo mesmo motivo, pelo uso constante de fone. E conforme vai crescendo, criança pré-escolar, escolar, pré-adolescente, adolescente, ele vai tendendo a ser exposto, essa criança vai tendendo a ser exposta cada vez mais a um conteúdo cada vez mais esdrúxulo também. Aí é outro ponto. Esse é o ponto mais orgânico, aí tem um outro ponto mais cognitivo, mais mental. Não só o fato deles assistirem, mas ao que eles assistem também. A história do Pateta, você quer um Momo, aí vira a história do Pateta. Agora, não sei se vocês souberam dessa história desse Pateta. Incentivam a autoagressão, a automutilação, tá? Essas coisas que a criança fica sendo exposta. Aquela brincadeira do desmaio, eu nem sei exatamente como ela é, recusei a ver o vídeo, mas tem uma brincadeira que causa desmaio. Então, assim, o fato de assistir... Ah, não, é desenho animado. Só o fato de assistir já tem todos esses prejuízos que eu falei. Além disso, ainda tem ao que ela assiste, ao que ela assiste, ao que aparece nos intervalos no comercial, entre os desenhos, entre um vídeo e outro. Todo congresso de pediatria que eu vou, na verdade eu acho que até os que eu não vou também, todos os congressos de pediatria têm falado principalmente de automutilação. Não é a realidade de vocês, a não ser que vocês tenham um filho maior, não é a realidade de vocês ainda, mas eu tô falando para vocês terem conhecimento que esse risco existe e tá ficando cada vez maior, tá ficando cada vez mais frequente, tá ficando cada vez mais prevalente. É criança de 12 anos se suicidando. Então, assim, é para não menosprezar a tela, não menosprezem as telas, não menospreze esse risco. É relativamente frequente, não é tão frequente assim, mas é relativamente frequente chegar crianças no hospital. Para quem não sabe, eu coordeno a maior urgência pediátrica do meu estado particular. É relativamente frequente chegar criança que tentou autoextermínio, tentou suicídio, seja se cortando, seja ingerindo medicação. É no mínimo uma por semana, no mínimo uma por semana. E essas são as que não conseguem, as que precisam de atendimento médico. Tem as que conseguem, infelizmente. Então, eu sei, vocês são mãe de bebês, nenhuma de vocês está passando, com fé em Deus, nenhuma de vocês está passando por isso agora, mas não menosprezem o risco. E tudo isso vem das telas. Por mais que a gente ache que a gente consegue ter controle, a gente não consegue. Enfim, principalmente porque cultura, tá? Tudo isso que eu falei é porque cultura se começa de cedo. Cultura fica muito mais fácil começando de cedo. Hábitos alimentares fica muito mais fácil você começar de cedo. Falar inglês fica muito mais fácil você começar de cedo, desde cedo, tá? O hábito de não ser exposto às telas, o hábito de não uso excessivo de telas fica mais fácil para você começar desde cedo. Tem um estudo muito interessante na Sociedade Brasileira de Pediatria que diz que 96,6% de crianças de 0 a 4 anos que estavam em uma sala esperando uma consulta pediátrica, estavam usando telas de 0 a 4 anos. Seja celular, seja a mãe expondo o celular, seja tablet, seja qualquer coisa. Dessas, 75% tinham o próprio celular, de 0 a 4 anos. É muita diferença. Eu fui ver o primeiro celular pessoalmente com 12 anos. E então eu não lembro exatamente com quantos anos eu tinha. Eu tive meu celular, talvez 15, 16. Isso faz muito tempo. E não foi 0 a 4 anos. Então é uma realidade que a gente não sabe como é que vai ser daqui a 50 anos, daqui a 30 anos. Esse estudo também mostrou que quase todas as crianças de 0 a 2 anos usavam pelo menos uma vez algum dispositivo móvel. E que mais de 90% dos que tinham mais de um ano já tinham sido expostos pelo menos uma vez às telas. Ou seja, é muito comum, é impossível esperar que nenhuma de vocês exponha mais os seus bebês às telas. Eu não estou dizendo isso, eu não estou tentando propor isso a vocês, eu só quero que vocês entendam. Eu vou falar o que a sociedade propõe, mas eu quero que vocês entendam o porquê disso. E se eu simplesmente falar que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que vocês não devem expor crianças de 0 a 2 anos às telas, é uma coisa. Se eu te falar tudo isso que a gente está observando que está causando nas crianças, é outra coisa. E aquilo que é muito comum, o que é muito feito, algo que acontece muito, passa a ser considerado como normal com o tempo. Isso vale para as telas. Hoje todo mundo expõe as telas porque a nova chupeta é muito melhor até do que a chupeta. Hoje todo mundo expõe as telas, então ficou algo normal. Hoje todo mundo dorme muito, muito tarde. Hoje todo mundo dorme depois das 11. Então ficou algo normal o bebê dormir depois das 11. Mas enfim, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, e quase
quase tudo está em conformidade com o que a Academia Americana de Pediatria também fala. Eles recomendam que exista um tempo adequado para cada idade, tá? E esse tempo vai aumentando de acordo com a maturidade, de acordo com o desenvolvimento do cérebro. Durante os primeiros 2 anos de vida, o nosso cérebro muda muito, ele cresce muito, ele muda muito, salto de desenvolvimento. Por isso tem tanto salto, por isso que expor as telas nesse momento, já se sabe que tem todos esses malefícios. Então se deve evitar principalmente nesses momentos. No primeiro ano, isso é crucial. De 1 a 2 anos, tem muita maturação também. Depois dos 2 anos, aí já não tem mais tanta maturação de crescimento do cérebro. De novo, tela é ruim? Não. Muito pelo contrário, tela é ótimo. Tanto é ótimo que está aqui, é meu trabalho. Mas não pode substituir o convívio. Ela não substitui o mundo real. E ela tem consequências reais para todo mundo, principalmente para as crianças. Principalmente para menores de 2 anos. Essa interação das crianças com os adultos é fundamental. E quem é que não conhece uma criança que passa o dia inteiro nas telas, de frente para um videogame, para uma TV, para um celular? Todo mundo aqui conhece. Seu sobrinho, o filho da vizinha, todo mundo aqui conhece alguém, seu filho, todo mundo aqui conhece. Está diminuindo essa interação com os adultos, está diminuindo a interação com os pais, tá? Mas essa interação é essencial para uma adequada socialização no futuro. Nos primeiros 3 a 5 anos, a criança só precisa interagir com os pais. Ela não precisa interagir com pessoas de fora para uma adequada socialização. Mas tem muitas que não estão interagindo nem com os pais, nem com a própria família. Se elas não têm essa socialização com a família, elas não vão ter fora. Elas vão aprender tudo errado fora. Os estudos mostram que o excesso de exposição às telas, principalmente na primeira infância, os 2 primeiros anos, está associado com atraso de desenvolvimento cognitivo, está associado com atraso de linguagem, está associado com atraso de desenvolvimento social, está associado com descontrole emocional, comportamento agressivo. E dá pra gente entender a relação. Essa criança que tá o dia inteiro nas telas não tá brincando com os pais, não tá brincando com nada, ela tá de frente pra uma tela, pra um celular. Ela não tá jogando jogos de qualquer coisa, de quebra-cabeça, de jogo da memória, ela não tá fazendo isso. Tem atraso de linguagem, ela não tá conversando com outras pessoas, ela não tá sendo estimulada a falar, ela tá quieta, ela tá em silêncio de frente para um celular. Pra que ela vai falar? Ela não precisa falar, ela não se sente estimulada, ela não sente necessidade de falar com ninguém. Então vai ter atraso de linguagem. A fala é uma habilidade. A fala é uma habilidade como outra qualquer. Ele precisa aprender a falar. Mas para aprender a falar, ele tem que ser estimulado a isso. Ele tem que sentir vontade de fazer isso. E na tela ele não vai sentir vontade. Tem atraso no desenvolvimento social. Óbvio, não socializa com ninguém. Causa descontrole emocional. É fácil ver. Chega no quarto onde tem uma criança jogando, assistindo alguma coisa, fala alto perto dela para você ver e olha para a cara da criança para você ver como ela fica visivelmente irritada gratuitamente. Tudo isso está relacionado às telas. Isso já está muito bem estabelecido. E a gente ainda não sabe as consequências a longo prazo. Nesse mesmo estudo, mostrou que as crianças que excedem 2 horas por dia de mídia, de qualquer tipo de mídia, têm uma maior chance de desenvolver obesidade. Eu já falei, a questão da regulação hormonal. Tá? E como o cérebro aprende tudo por repetição, o nosso cérebro aprende tudo por repetição. É fazer, é estudar. E é por isso que eu te falo tanto de rotina também. Rotina nada mais é do que você fazer uma repetição. É você fazer uma sequência de eventos previsível. Então, o uso da tecnologia deve fazer parte do uso pedagógico, em conjunto com a pedagoga, em conjunto com a professora, em conjunto com a educadora. Aí sim faz sentido, aí sim é proveitoso. Ou então o uso, mesmo que pelos pais, mas um uso racional. E não para servir de chupeta, não para calar a criança, não para ocupar a criança. As recomendações mais atuais da sociedade são de que as crianças menores de 2 anos não deveriam ser expostas. 0. As evidências mostram que essa interação entre o cuidador e a criança é mais eficaz e estimula muito mais o desenvolvimento da linguagem quando não tem tela. Já é um medo real que o uso, essa exposição prolongada às telas, principalmente em crianças, causem déficit cognitivo. Já existe um medo real, risco real disso. A suspeita real, na verdade. Com exceção de duas situações que são relativamente bem aceitas. Primeira, conseguir fazer nebulização em crianças. Isso é muito comum lá na urgência. Eu encorajo, quando eu estou de plantão, eu encorajo os pais a fazerem isso. Mas deixar claro, olha, é aqui, é na nebulização. Por quê? Porque você está precisando de nebulização, ele está precisando de alguma coisa no pulmão. Então é
mais importante. E a nebulização dura entre 5 e 10 minutos. E para quem já precisou fazer, sabe que tem criança que reage extremamente mal à nebulização, aquela bendita fumacinha. E a segunda indicação, poder falar a chamada de vídeo, principalmente nesse isolamento, principalmente nesta pandemia, é poder falar com os familiares. Mostre seu filho para sua mãe, não prive, não faça isso com a avó da criança, coitada, que já está em depressão porque está isolada em casa, e além de estar presa dentro de casa e ainda não conseguir ver os netos, é sofrido. Faça videochamadas, faça mesmo para poder interagir com as pessoas, para poder interagir com os familiares, nem que seja por tela, já que não pode ser presencialmente. Para aquelas crianças de 2 a 5 anos, a recomendação é a exposição diária, por no máximo uma hora, somando tudo, TV, celular, tablet, videogame, 1 hora por dia. Mas, convenhamos, na prática, quem é que expõe só 1 hora? Quem é que quando expõe só fica 1 hora? Ninguém fica só 1 hora. Você bota lá a criança que tá te dando trabalho, você deu um celular para ela, você botou ela de frente para uma TV, ela parou de te dar trabalho, 1 hora passa tão rápido que você nem percebe. Quando você vê, já passaram 2 horas e meia. Quando você vê essa paz, você deixa só mais 30 minutinhos. E aí, quando vê, já passou mais de 1 hora e meia. E assim vai o dia inteiro. Essa é a recomendação oficial. Eles precisam dar essa recomendação oficial. Depois dos 2 anos, aproveita para essa exposição. Em menos de 2 anos, por causa do desenvolvimento do cérebro, eu concordo em não expor as telas, exceto em situações muito pontuais. Sabe qual é outra situação que eu indico? Isso não tem da SBP. Como eu disse, sempre que for, se for uma opinião pessoal minha, eu vou deixar claro, eu indico exposição às telas para aquela mãe que tem um filho mais velho, a mãe do bebê que tem um filho mais velho. Tem até uma aula aqui no canal do YouTube falando sobre rotina com 2. Tem 2 aulas sobre rotina com 2. O ponto de vista do bebê e o outro ponto de vista da criança mais velha. Eu indico as telas também quando você vai fazer o ritual do sono do bebê, tá? Porque é uma queixa muito frequente, meu filho não deixa, meu filho não para quieto, meu filho quer brincar com o bebê na hora do ritual. Além das formas de convencimento, de explicar para essa criança que o bebê está com sono, que o bebê precisa dormir, você também pode apelar para as telas. Dá o celular durante esse período desse ritual para você poder ter uma criança quieta, a criança dormiu. Mãe, é para acabar com tua paciência. E fazer 30 minutos, 20 minutos, não vai. Não vai. Isso se você seguir esse ritmo de interferência. Uso abusivo. 2 anos. Dá o exemplo para isso também. Segue o exemplo. Criança não te escuta. Então a gente precisa dar um exemplo também. Se você só come besteira e vai oferecer um brócolis, também é uma oportunidade excelente para você sobre prioridades. Então, por exemplo, é uma excelente oportunidade de você repensar. Seguinte frase: toda criança deve brincar. Ela deve brincar mais tempo em frente às telas. Os filhos de vocês, estimule mais o filho de vocês, paciência para isso, filho mais velho. Eu sei disso. Mas um paciente cada vez lembra, brinca mais com seu filho, de preferência, se possível, não exponha as telas.